Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá para a nossa aula 10B. Hoje vamos falar aqui da NR5, vamos continuar falando da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, mas vamos falar na 10B exclusivamente das terceirizadas. Então vamos falar da CIPA, das organizações contratadas para prestação de serviço. Então, são as famosas terceirizadas. Para quem não me conhece ainda, eu sou Soraya Pereira. Essa é a aula 10B. Então, se você quer fazer esse curso completo, assista às outras aulas. Tem a 10A que falo só da CIPA, da parte de eleição, funcionamento da CIPA, as atribuições, tá? E nessa a gente vai falar especificamente daqui da parte das terceirizadas. Aproveita, me segue aí em todas as redes e dá um like nesse vídeo. E claro, se inscreva no canal. Bem, vamos começar falando aqui sobre o dimensionamento da CIPA, né? Vai ser muito parecido, vamos usar mesmo o quadro 1 para poder fazer o dimensionamento. Mas o que a gente vai se basear aqui? Primeiro, se o contrato de prestação de serviço for apenas de 180 dias, a empresa contratada não precisa constituir uma CIPA, certo? Essa dimensão vai ser baseada também no número de empregados contratado, certo? E o grau de risco vai fazer uma diferença que eu já vou comentar aqui. A organização contratada para prestação de serviços, quando desobrigada de constituir CIPA própria, né? Quando se encaixar nesses quadrinhos aqui, grau de risco 1, 2, 3 e 4, com esse número de funcionários que está aqui, o que vai acontecer? Deve nomear um representante da organização para cumprir os objetivos desta ANR, para cumprir o que a CIPA pede. Se possuir 5 ou mais empregados no estabelecimento da contratante, tá bom? Então, tem mais ali, tem até 5 pessoas contratadas dentro de um empreendimento, então, uma dessas pessoas tem que participar da CIPA, formar a CIPA, certo? Outras duas coisas que são importantes dizer aqui. A organização de prestação de serviço deve constituir CIPA centralizada quando o número total dos seus empregados da unidade da federação se enquadrar no disposto do quadro 1 desta ANR. O que isso significa? O que é uma CIPA centralizada? Então, vamos entender isso daqui. Uma federação, eu tenho ali a cidade de São Paulo, certo? E aí eu tenho meus empregados atuando nesse empreendimento, né? Uma parte dos meus empregados foi contratado aqui para prestar esse serviço nesse estabelecimento A. Uma parte dos meus empregados está prestando serviço no estabelecimento B e uma parte dos meus empregados no estabelecimento C, na mesma cidade, certo? Se a soma desses empregados der um número que se encaixe para formar a CIPA, eu vou constituir uma CIPA centralizada. Então, aqui, sei lá, vai ter umas 4 pessoas que vão participar da CIPA, aqui vai ter umas 6, aqui vai ter umas 8, e elas vão fazer as reuniões mensais, todas as coisas que a CIPA precisa fazer uma ata de reunião só e fazer uma reunião mensal centralizada. Aonde isso vai ser feito, de que forma vai ser feito, se vai ser online, se vai ser presencial, isso tudo será decidido, mas eu não preciso ter uma CIPA em cada ambiente, tá? Em cada local eu não preciso ter uma CIPA. Eu vou constituir uma CIPA centralizada. Outro item importante:
Quando a organização contratada para a prestação de serviço a terceiro exercer suas atividades em estabelecimento de contratante enquadrado em grau de risco 3 ou 4, e o número total de seus empregados no estabelecimento da contratante se enquadrar no disposto no quadro 1, certo? Deve constituir CIPA própria nesse estabelecimento, considerando o grau de risco da contratante. Então, beleza. O grau de risco lá é 4 da contratante. O serviço que eu vou prestar é grau de risco 3. O número de empregados abrange aqui o 4.1, então precisa ter CIPA. Essa CIPA vai ser centralizada? Não. Essa CIPA do terceirizado vai acontecer no estabelecimento de prestação de serviço. Certo? Então, aqui a gente já consegue entender como dimensionar a CIPA dos empregados terceirizados, né? Quando eu vou ter CIPA, quando eu não vou ter CIPA, se é pouco empregado, como que eu faço? E, dependendo do grau de risco, eu também vou ter que fazer de uma forma diferente. Tudo bem? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Vamos seguir. Vamos falar mais algumas coisas, alguns itens super importantes que estão lá na norma sobre a CIPA terceirizada. Bem, é dispensado um representante da organização em estabelecimento onde há empregado membro de CIPA centralizada, tá? Então, se tem ali um empregado membro de CIPA centralizado que presta serviço nesse local, não precisa de um representante da organização. O fato de a terceirizada ter uma pessoa escolhida para cuidar do SST não desobriga a empresa contratada de também ter o seu membro, né? Lembra que tem aqueles que não precisam nem de SESMIT e nem de CIPA pelo número de empregados? Mas aí a empresa contratada tem lá 5 empregados. A terceirizada tem também 5 empregados. Então, a terceirizada escolheu a pessoa que vai cuidar da parte de SST. E a contratada também terá que ter a sua pessoa. Então, ali, no caso, se for uma contratada e uma terceirizada, terão 2 pessoas ali cuidando da CIPA daquele local, certo? O nomeado da terceirizada tem que ser alguém que preste serviço no estabelecimento, tá? Eu não posso nomear uma pessoa que não presta serviço ali para ser o cipeiro daquele local. Tem que ser alguém que preste serviço ali. A CIPA encerra quando se encerra o contrato de prestação de serviço, tá? Diferente do que acontece com a CIPA que nós vimos na aula 10A. Então, aqui acabou o contrato é de lá, 8 meses, acabou aquela CIPA. Muito bem. Quando contratante e contratada atuarem no mesmo estabelecimento, o que vai acontecer? A contratante deve convidar a contratada para participar das reuniões para integrar as ações de prevenção. Então, a contratante tem que saber sobre quais os problemas de SST da contratada, e a gente vê aqui embaixo que o contrário também acontece, pois a contratada deve indicar um representante da sua CIPA para participar da reunião da CIPA da contratante. Dessa forma, eles estão ali sempre conversando e sabendo quais podem ser os problemas e como ajudar para que naquele ambiente possa ter saúde e segurança no trabalho, certo? O que mais? A contratante adotará medidas para que a contratada, sua CIPA, os representantes nomeados das organizações e os demais trabalhadores lotados naquele estabelecimento
recebam informações sobre os riscos presentes nos ambientes de trabalho, bem como sobre as medidas de prevenção em conformidade com o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, previsto na NR1. Nós vimos lá na aula de NR1 que todas as pessoas têm que saber quais os riscos que ela está correndo trabalhando naquele local. Vocês lembram disso? Então, quem tem que passar esses dados para os novatos, para quem está chegando na empresa, é a contratante, certo? Que mais? Se houver mudança no grau de risco, o que acontece? Na hipótese de haver alteração do grau de risco do estabelecimento, o redimensionamento da CIPA deve ser efetivado só na próxima eleição, tá? Eu talvez não tenha ficado claro isso, mas os representantes da CIPA, das terceirizadas, também serão eleitos, tudo como foi mostrado na aula 10A, tá, pessoal? Eu não vou falar novamente aqui, mas eles também vão ser eleitos por voto secreto, vai ter lá o representante dos funcionários, o representante da empresa que vai ser escolhido, tudo igual, certo? Mas se houver aqui uma mudança no grau de risco, só na próxima eleição, né? Próximo ano, que vai ser feito redimensionado a CIPA. Aquela CIPA vai manter até o fim do seu mandato. 5 anos, o que acontece? Toda a documentação referente à CIPA deve ser mantida no estabelecimento à disposição da Inspeção pelo Trabalho por esse período de 5 anos. Sobre o treinamento, a mesma coisa, vai de acordo com o grau de risco. Então, aqueles cipeiros ali de uma empresa de grau de risco 1 terão 8 horas de treinamento, grau de risco 2, 12 horas, 3, 16 e 4, 20 horas. No máximo, 8 horas diárias, tá? Então, esses aqui de grau 1 vão ter um dia de treinamento, esse daqui 1 dia e meio e assim por diante. Não pode ultrapassar 8 horas o treinamento desses cipeiros, certo? Então, como eu sempre falo para vocês, não vou mais demorar e vejo vocês aqui na nossa próxima aula, a 10C. Muito obrigada!